Olha, fiquem atentos, fiquem de olho lá no site do colégio, porque a gente está postando agora o cronograma semanal com todas as atividades. Inclusive, estou aprendendo, né, como é que a gente vai postar esses slides para vocês, para ficar disponível, para vocês estudarem, para a gente não perder o costume de ter aquela rotina de estudo, certo? Daqui a uns dias nós estamos voltando, se Deus quiser, esperando vocês aqui. E aí vocês vão voltar preguiçosinhos, porque passa o dia todo comendo, passa o dia todo jogando, passa o dia todo no celular, e aí vai voltando a estudar aos poucos, que na hora que a gente voltar no mesmo pique, vocês estão na boa, certo? Então, eu vou dar sequência ao livro 3, toda a Bio 1, certo? Que inicialmente trata dos tecidos, né? Humanos, da histologia humana, para depois que a gente terminar esses tecidos, a gente partir para a Bio 2, porque eu acho que a gente fica melhor para a gente entender e acompanhar essas aulas, do que gravar uma, gravar outra, certo? Então, dando continuidade, que nós já falamos sobre o tecido epitelial, vocês estão lembrados? Tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular, nós vamos hoje começar a falar sobre o tecido, né? Os tecidos conjuntivos, certo, fofinhos? Então, presta bem atenção, é um tecido grande, é porque ele engloba, né, o tecido conjuntivo especial, engloba o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo. Então, é um pouco grande, mas é muito fácil, dá pra gente entender, certo? Estudem direitinho, olhem videoaula, outras videoaulas. O SAS também disponibiliza para vocês aula sobre isso, videoaula sobre tecidos, sobre histologia. Então, dá uma lidinha, porque é um pouco extenso, mas é fácil. Tem muito nome, vocês que gostam de desenhar, estão com tempo de desenhar, aproveita agora e faz aqueles esquemas bonitos que vocês fazem no quadro, no caderno de vocês, certo? Começa a fazer um esqueminha, um resumo, com desenhos, tenta colorir, vai passando o tempo e ao mesmo tempo vocês vão fixando o assunto. Então, nós vamos começar com os tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecidos conjuntivos com propriedades especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito, por sua vez, ele pode ser do tipo frouxo ou denso. O denso ainda pode ser denso modelado, denso não modelado. E os tecidos conjuntivos com características especiais, ele é dividido em tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, como nós já falamos, e hematopoético sanguíneo, né? Então, nós vamos ver hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Já tem uma outra teleaula, uma videoaula gravada para vocês sobre o tecido adiposo também, bem curtinha, fácil, dá para a gente estudar e entender aí a diferença, os tipos de tecido adiposo, certo? Então, vamos começar hoje, bem garra lá, é tecido conjuntivo. Vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito. Em vez de ficar escrevendo esse nomezão, a gente coloca assim, TC, né, P e D. O frouxo e o denso, modelado e não modelado. Vamos ver a diferença entre um, porque é chamado de frouxo, porque o outro é chamado de denso. Especiais, nós vamos ver, os três também adiposos. Sustentação, porque aqui dentro nós vamos incluir tanto o cartilaginoso como o ósseo, e o hematopoético, que é o tecido sanguíneo, certo? Tecidos conjuntivos. Qual a característica básica de um tecido conjuntivo? Apresenta elevada quantidade de substância entre as células e origina-se do mesênquima ou mesoderma, que é um tecido embrionário. Então, lembraram dos três tecidos embrionários? O ecto, o endo e o mesoderma. Então, o mesoderma ele vai originar o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo também ele tem células que têm uma capacidade de originar outros tipos de células, elas são multipotentes, certo? Quais são as funções gerais do tecido conjuntivo?
ele preenche, estabelece conexão entre os diversos tipos de tecido ou órgão. Se você for observar para dentro do seu corpo humano, você vai ver que os órgãos são arrumados como se fosse um jogo de encaixar. Então nós vamos ter ali os pulmões encaixando, nós vamos ter aqui o coração, aqui nós vamos ter fígado, nós vamos ter, então tudo encaixadinho, só que sempre sobra um espaço entre esses órgãos. Quem é que vai preencher para esses órgãos não ficarem soltos, certo? Então aí dava um pulo, os órgãos sairiam do lugar. Quem é que vai preencher esses espaços vazios entre esses órgãos? O tecido conjuntivo, certo? Além disso, o tecido conjuntivo transporta substâncias. Uma das principais funções do sangue é o que? Transportar alimento, transportar água para o corpo todo. É função também do sangue transportar hormônios internos, né? É função também dele, do tecido conjuntivo, auxiliar na defesa, proteção contra partículas estranhas. Nós vamos ver o tipo de célula que forma o tecido conjuntivo e nós vamos ter os macrófagos, que tem essa finalidade aqui de ajudar a gente na defesa imunológica, certo? Agora, para a gente começar a entender o que é um tecido conjuntivo denso, o que é um tecido conjuntivo frouxo, o que é um tecido denso, modelado e não modelado, a gente tem que aprender ou ver as diferenças entre os 3 tipos de fibras que formam o tecido conjuntivo. São 3 tipos de fibras, certo? De natureza proteica, todas 3 formadas por proteína. As fibras colágenas, que a gente ouve muito falar, e nós vamos ver o que é um colágeno, certo? Que são as fibras mais frequentes do tecido conjuntivo, formada por uma proteína chamada de colágeno, que é muito resistente. Qual é a função dessa fibra de coloração rosa esbranquiçado, né? É um rosa pálido. A função básica do colágeno é dar sustentação. Repare que com o passar da idade, a gente para a produção de colágeno e aí começa a despencar tudo. O rosto despenca, todas as partes do corpo vão despencar, né? Então, o colágeno é a função básica, essa sustentação. As fibras também podem ser chamadas de elásticas, elas são do tipo elásticas. São as fibras formadas pela proteína chamada de elastina, possuem também uma elasticidade, tem uma coloração amarelada. E finalmente as fibras reticulares, que são fibras bem fininhas, com reduzida espessura, formada pela proteína chamada de reticulina e que é também análoga ao colágeno, porque ela também tem função de dar sustentação, certo? Aos órgãos, dar sustentação aos demais tecidos, certo? Então, para a gente entender os tipos de tecido, nós temos que entender que eles são formados por esses 3 tipos de fibras, todas de origem proteica. Aqui nós vamos ter as células encontradas os diferentes tipos de células encontrados também nos diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Nós vamos ter fibroblastos, plasmócitos, macrófagos, eosinófilos, mastócitos, né? É porque botou mastócitos aqui 2 vezes. Então nós vamos ter aqui os fibroblastos, que são células cuja função principal é a produção de colágeno e elastina. Também participa na produção de proteínas, certo? Nós vamos ter os plasmócitos, vistos isso de uma forma assim mais simples, porque vocês vão ter tempo, vocês têm esse esquema muito bem feito lá no livro de vocês, e aí vocês podem dar uma lida. Outra coisa que eu sugiro, que vocês coloquem a função e vai lendo várias vezes ao dia, porque você acaba fixando a função de cada um, até pelo nome que representa, né, cada fibra dessa. Aí você vai aprendendo, de tanto você ler ali, olhar aquele resumo, de desenhar e tudo, você vai fixar a função de cada uma dessas células, certo? Nós vamos ter aqui os plasmócitos, função de produção de anticorpos, né, que tem origem no linfócito B, que chega ao tecido conjuntivo pelo sangue. Nós vamos ter os macrófagos, também colabora com o linfócito, realiza movimento de diapedese, porque esse movimento de diapedese, o falsos pés, eles fagocitam partículas estranhas, como vírus, como bactérias, que tentam entrar no nosso corpo, né? Nós vamos ter eosinófilos, que atuam como os mastócitos também, alergias, infecções, inclusive produzindo heparina.
nós vamos ter aqui mastócito, responsável pela coagulação do tecido, e também na reação alérgica anafilática, quando você tem um choque anafilático, ou seja, uma reação muito grave, ou pode ser de proporções diferenciadas, quando você entra em contato com algo que ele gera uma reação imunológica, como por exemplo um alimento, um perfume, algo que vai provocar o que a gente chama de alergia, processo alérgico, certo? E nós vamos ter também, na verdade aqui não seria os lipídios, que são os adipócitos, né? Aqui está escrito mastócitos, mas são os adipócitos que armazenam lipídio, e esses lipídios serão usados como fonte de energia para a gente, gerar energia para nosso metabolismo, certo? Então vamos ver os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, que nós já falamos que é o frouxo e o denso, e vamos ver a diferença então entre o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Tecido conjuntivo frouxo é o mais comum dos tecidos conjuntivos. E qual é a função dele? Preencher novamente, aí dizendo, os espaços entre as fibras e os feixes musculares. Serve de apoio ao tecido epitelial, estando sob a pele de todo o corpo, como se fosse a sustentação para a pele. Senão a pele da gente também seria, despencaria. É um tecido delicado, flexível, pouco resistente à tração. Que é isso? Ele não suporta, grande pressão, mas ele tem a função de sustentar, como se fosse segurando mesmo, os demais tecido epitelial. Ele também tem a função de unir estrutura corporal, permitindo uma liberdade de movimento entre essas estruturas. Por isso que ele é frouxo, certo? Ele não é denso, ele é frouxo, o nome está dizendo, porque ele permite essa maleabilidade. Repare que nossa pele, ela não é uma coisa compacta como a parede, ela tem essa maleabilidade, ó. Então permite essa flexibilidade das fibras que compõem esse tipo de tecido. A correlação clínica é que ele contém muitas células transitórias que são responsáveis pela inflamação, por alergias, por uma resposta imunológica também, porque o primeiro local onde o organismo ataca os antígenos, bactérias e outros invasores, porque nós vamos ter macrófagos, compondo, presentes aqui, realizando essa função, digamos assim. Formada por fibras colágenas, como nós já falamos, e reticulares. As duas são muito análogas umas a outras, Só que a proteína que forma o colágeno e as fibras reticulares são diferenciadas, mas todas são proteicas, todas são resistentes, E tem a função em comum de se entrelaçar e dar sustentação, principalmente aos tecidos e aos órgãos. Por isso que as duas são encontradas ao mesmo tempo no tecido conjuntivo frouxo. O que é um colágeno que a gente ouve tanto falar? Você vai a uma farmácia, tem lá disponível muitas formas de colágeno, certo? Para você comprar cápsula de colágeno, você compra um creme, tem colágeno também na composição. Então, o que é esse colágeno que a gente precisa realmente dele? Eu preciso comer muita gelatina, porque gelatina é rica em colágeno. Só que nós precisaríamos ingerir muita gelatina, certo? Para a gente conseguir uma quantidade boa de colágeno, Então ninguém aguenta comer tanta gelatina que seja suficiente para ajudar a gente a produzir colágeno também. O que é então colágeno? É a proteína mais abundante no organismo dos animais, é fibrosa, essencial porque é componente de pele, de ossos, de tendões, de cartilagem, de vasos sanguíneos e de dente. Até dente que a gente pensa, que pelo fato de ser muito resistente, mas tem colágeno também. Também é responsável por conferir elasticidade a esses tecidos, por isso que o colágeno é tão importante, é tão essencial, certo? Geleia de mocotó, tem colágeno. Então a gente costuma falar assim, vamos procurar alimentos que contenham colágeno, vamos comer geleia de mocotó, gelatina, que tem pequena quantidade, mas que é rico em colágeno, certo? Tem colágeno também pra gente. Finalmente nós chegamos ao tecido conjuntivo denso. Então lembre-se que o tecido conjuntivo propriamente dito, nós vamos ter o frouxo, formado pelas fibras do tipo colágeno, e elastina, e nós vamos ter o tecido conjuntivo denso. Por que denso? O nome está dizendo alguma coisa densa, mais compacta,
É um tecido que apresenta pouca substância entre as células que o compõem, por isso que ele é mais denso, ele é mais duro. Apresenta as fibras colágenas também, e a célula que é encontrada com mais frequência são os fibroblastos, dividido em tecido conjuntivo denso não modelado, também chamado de fibroso, tecido conjuntivo denso modelado, nós vamos ver a diferença entre os dois, também chamado de tendinoso. Vamos ver a diferença entre os dois tipos de tecido denso. O modelado, também chamado de ordenado, o nome está dizendo modelado, ou ele segue uma ordem, um padrão, formado por feixes de fibras colágenas paralelas entre si e que é muito resistente a trações exercidas em uma só direção, encontrado nos tendões e ligamentos, que nós vamos ver a diferença. Atenção para Enem, que isso é importante, a diferença entre um tendão e um ligamento. Vou mostrar para vocês aqui posteriormente. Não modelado ou desordenado, feixe de fibras colágenas, mas o arranjo é aleatório, por isso que é chamado de desordenado. Resistente à tração em várias direções também, encontrado na derme, na bainha dos nervos, na cápsula do baço, nos ovários, nos rins, nos linfonodos, né, que fazem parte aqui, ó, do sistema imune, todos eles. Vamos ver a disposição dessas fibras. Ó, por que ele é chamado de modelado? Ó, todo arrumadinho, as fibras paralelas umas às outras. Quando chega no não modelado, é uma mistura, ó, certo? É tudo desarrumado, certo? Agora, essa desarrumação, vamos utilizar essa palavra assim, é importante para que ele não fique também tão resistente, certo? Ele tem uma determinada maleabilidade graças a essa arrumação não organizada de suas fibras. Diferença, então, vamos ver a diferença entre o que é um ligamento e o que é um tendão. Às vezes você fala, eu estava jogando bola, ou caí e tive um rompimento de tendão, ou então um rompimento de um ligamento. Qual é a diferença de ligamento para tendão? Certo? Vamos ver. A composição dos ligamentos, fibras moles de colágeno. Já nos tendões, além de colágeno, nós vamos ter elastina, proteoglicanos, nós vamos ter cobre, cálcio, manganês, ou seja, sais minerais. Nós vamos ter, como diferença também entre ligamento e tendões, a localização, e isso é muito importante, porque os ligamentos se situam entre as articulações ósseas, por isso que a função deles é ligar osso a osso, certo? Já nos tendões, a localização é entre músculos e ossos. A função dele é conectar os músculos com os ossos. O que a gente chama de carne mesmo, ligar carne ao osso. Aqui é um osso com outro. Então, se eu tenho um osso unido ao outro, eu vou ter o quê? Eu vou ter, unindo um osso ao outro, ligamento, certo? Se eu tenho o osso grudado na carne, né, que a gente chama de carne, mas que é o músculozinho, aí eu terei um tendão. O nome das lesões que ocorre quando você tem uma lesão nos ligamentos, quando você tem algum problema no ligamento, são as entorses e rupturas. Às vezes você está andando e dobra assim, está andando e dobra assim o pé, aquilo ali a gente chama de entorse, que incha bastante, não é fratura, certo? Você torceu e por isso você rompeu os ligamentos, né? E nos tendões nós vamos ter as tendinites e as tenossinovites, geralmente ocasionadas também, dentre outros fatores, por exercícios que você pratica sempre, ou atividades que você pratica sempre da mesma forma. Por exemplo, utilizar muito o computador, você utiliza sempre, faz aqueles movimentos repetitivos que pode levar à inflamação desses tendões, certo? Que tem um desenhozinho para você ver melhor a diferença entre os tendões e os ligamentos. Nós vamos ver aqui, ó, que os tendões ligam os músculos, né, ao osso diretamente. Aqui nós vamos ter os ligamentos que unem um osso ao outro, ó, certo? Tô com um problema desse, ó, meu dedinho tá sem mexer e a gente tá vendo que eu tenho um problema aqui de tenosinusite, que é justamente isso aqui. Eu tô com inflamação nesse dedinho, meu dedo não mexe, só mexe assim, mas ele não volta para a posição normal dele, certo? Até aqui
Qualquer dúvida a gente vai tirar no próximo encontro nosso, lá no Zoom. E aí vocês vão anotando as dúvidas que vão surgindo, vocês vão lendo no livro. Aí surgiu uma dúvida, anota pra gente tirar, certo? E pra gente acabar o tecido conjuntivo, aí não podia deixar de falar do tendão de Aquiles. Quem foi Aquiles? Aquele guerreiro, certo? Que levou os gregos a conquistar Troia, né? E segundo a história, a mãe de Aquiles mergulhou Aquiles ainda pequeno no rio e ficou, a única parte que ficou de fora, porque ela segurou pelo pé, e a única parte que ficou de fora foi o pé e justamente o tendão, o tendão dele. E quando ele era muito forte, ele nas batalhas ninguém conseguia vencer Aquiles. Então ele foi vencido justamente quando sofreu uma flechada, e a flechada pegou no único lugar que ele era vulnerável, que era o tendão. Então, graças a isso, ficou conhecido como tendão de Aquiles, certo? Então, estudem, façam novamente, para vocês relembrarem, façam lá o resuminho de vocês, certo? Faz desenho, coloca curiosidades que vocês encontrarem e fixa bem, vai lendo todo dia um pouquinho, vai lendo um pouquinho, que daqui a uns dias você já vai estar sabendo tudo sobre os dois tecidos que nós estudamos até agora, que foi o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, certo? Um beijo para vocês, anjos. Fique com Deus, em paz e em casa, certo? Até a próxima!